Romanos, capítulo 9, versículos 19 a 29. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Para quem também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que um número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Os comentários destes versículos. Versículo 19. Nos 6 versículos anteriores, o apóstolo mostrou que Deus faz o que Ele quer. Se Ele exercita a sua soberania para mostrar misericórdia ou para endurecer, este é seu direito. Isto, entretanto, provoca muitas perguntas na mente humana, várias das quais o apóstolo antecipa e responde. A primeira é: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? O discordante está perguntando: é razoável Deus nos culpar por fazermos o que simplesmente cumpre o que ele determinou? Se aquilo que foi dito a Faraó for levado em conta, o discordante poderia acrescentar: se a misericórdia e o endurecimento de Deus têm como objetivo fazer com que o seu nome seja proclamado em toda a terra, é razoável achar culpa naqueles que são meros peões, fazendo o que Deus determinou fazer? Se há endurecimento no coração humano, por que devem estes, cujos corações foram endurecidos, ser culpados pela sua condição? A segunda parte da pergunta que Paulo antecipa como vindo do discordante é: porquanto quem resiste à sua vontade? O aspecto da vontade de Deus aqui contemplada não é o seu intento em graça, mas o seu determinado conselho. Este é todo-poderoso e invalida toda a ação humana. Observando o uso que Paulo faz das Escrituras para responder antecipadamente às objeções, fica claro que ele tinha em mente a posição judaica. O Messias tinha vindo e tinha sido rejeitado. Os apelos ao povo para reconsiderar os seus caminhos tinham falhado. O endurecimento que seguiu tinha resultado no Evangelho sendo pregado aos gentios. Os propósitos de Deus não foram frustrados pelo endurecimento de Israel. O curso do rio da misericórdia tinha sido bloqueado, mas ele fluía em outro canal e trouxe misericórdia aos gentios. Portanto, quaisquer objeções dos judeus não tinham fundamento. Elas meramente demonstravam um desconhecimento dos fatos básicos. A criatura não está numa posição de desafiar o Criador. Paulo agora havia e vai provar isto através das Escrituras. Não somente isto, mas as objeções à execução dos direitos soberanos de Deus serão confrontados com um lembrete sobre
a pecaminosidade do homem e a paciência da misericórdia de Deus. Versículo 20. Ao antecipar as perguntas que os discordantes fariam, Paulo usa as Escrituras para respondê-las. Ele menciona a profecia de Isaías para apoiar o argumento que ele apresenta de que a criatura não tem o direito de questionar o Criador. Realmente a criatura está exigindo que Deus responda com base naquilo que a criatura pensa. Isto, obviamente, é simplório ao extremo. Se Deus é Deus, então a criatura não tem o direito de desafiar o que ele faz ou o que ele diz. Mesmo se Deus desse um relato dos seus atos, a criatura seria obrigada a reconhecer sua incapacidade de compreender. Deus não precisa consultar ninguém, ele não precisa de conselhos, nem dar ouvidos a objeções. Se o beneplácito da sua vontade traz bênção para o homem, não temos autoridade para buscar um motivo. Se ele resolve endurecer, objeções quanto à sua vontade não podem ser sustentadas. Não há inconsistências com Deus. A pergunta, mas, ó homem, quem és tu? Reflete a indignação de Paulo ao pensar que a criatura tem a audácia de questionar o Criador. O desafio é um absurdo. Para o homem responder a Deus é insolência ao ponto de blasfêmia, e Paulo repudia isto. Para deixar o fato perfeitamente claro, Paulo volta ao livro de Isaías e, usando o exemplo do oleiro e do barro, ele leva adiante o seu argumento. Em Isaías capítulo 29, o profeta descreve uma situação onde o povo estava satisfeito consigo mesmo quanto à sua própria sabedoria. Eles fingiam agir como sábios homens de Deus, mas eram hipócritas. Estavam tentando virar as coisas ao contrário, colocando o homem antes de Deus. O Deus que criou o mundo e criou o homem do pó da terra estava sendo tratado como muito menos do que Deus poderoso, totalmente poderoso, todo-poderoso. Aos olhos de Isaías, era como se o barro dissesse a Deus: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Isaías capítulo 29, versículo 16. Em Isaías capítulo 45, o profeta revela como Deus usaria Ciro, que ainda não havia nascido, para fazer a sua vontade. O rei da Pérsia diria às nações que não há outro Deus como Jeová. É este rei gentil que daria a ordem para reconstruir Jerusalém. Os judeus poderiam contestar, mas Isaías responde: porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Isaías, capítulo 45, versículo 9. Os detalhes do exemplo de Isaías podem ser diferentes daqueles que Paulo enfrentava, mas o princípio é o mesmo. Aquilo que é criado não pode desafiar o Criador. Se Deus é chamado para prestar contas, isto indica que aquele que o chamou a responder é superior. Pensar que alguém é maior do que Deus é um absurdo. Se Deus pode ser chamado a prestar contas, então ele deixa de ser Deus. Não é de se admirar, portanto, que Paulo se indignou enquanto refutava as objeções que poderiam ser levantadas contra os direitos de Deus de abençoar ou endurecer segundo a sua vontade soberana. Versículo 21. Paulo agora pensa na possibilidade de alguns poderem pensar que Deus cria só para destruir arbitrariamente. Ele constantemente menciona o Antigo Testamento para responder às objeções que ele prevê. As Escrituras estão cheias de exemplos e ele as aplica com grande poder, tendo desafiado a soberania de Deus, usando a ilustração do oleiro e do barro. Ele passa de Isaías para Jeremias para combater o que poderia ser outra objeção. A menção de Jeremias capítulo 18 é totalmente condenada por alguns comentaristas. Alguns a apresentam como uma analogia falha da parte de Paulo, dizendo que as pessoas não são barro e que merecem, pelo menos, alguma consideração dos seus direitos como indivíduos. O poder do oleiro sobre o barro é visto
como despótico, e isto deixa o vaso em mãos tiranas, sem nenhum socorro. Este ponto de vista supõe que Deus cria para um propósito ou outro e em seguida descarta por um mero capricho injusto. Tal sugestão afronta o caráter de Deus e não pode ser aceito como aquilo que Paulo diz respeito e diz ao mencionar os escritos dos profetas. Depois de afirmar que o oleiro tinha o direito de fazer, do mesmo barro, um vaso para honra e o outro para desonra, o apóstolo apresenta uma pergunta hipotética. Ele deixa claro que há uma diferença entre o que Deus tem o direito de fazer, sendo soberano, e o que ele faz, sendo longânimo. Quanto aos judeus, a referência sobre fazer vasos para honra e outros para desonra, do mesmo barro, deve ter reforçado a afirmação anterior de que nem todos os israelitas, por nascimento, são verdadeiros descendentes de Jacó, e nem todos os descendentes e descendência de Abraão são filhos de Abraão. Quando Jeremias foi à casa do oleiro, ele aprendeu uma lição. Ele viu o oleiro trabalhando na roda do oleiro e ele aprendeu que o oleiro já tinha um plano na sua mente antes de começar a trabalhar. Ele tinha o poder para transformar o barro em qualquer tipo de vaso que ele quisesse criar, e se não ficasse do jeito que ele tinha planejado, ele podia rejeitar tudo e começar de novo. A mensagem para Israel era clara: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, diz o Senhor. Jeremias capítulo 18, versículo 6. Os judeus nos dias de Paulo precisavam da mesma lição. Eles não estavam em posição de discutir com Deus, eles tinham se preparado para a destruição pelo seu pecado e obstinação. Deus tinha suportado com muita longanimidade os vasos da ira, mas agora surge a pergunta: quem pode opor-se se Deus deseja mostrar misericórdia àqueles anteriormente selecionados para a glória eterna? Se os judeus se opõem a alguma suposta parcialidade da parte de Deus em desprezar a nação, a culpa era inteiramente deles. Os seus próprios profetas lhes tinham avisado repetidas vezes de que Deus se voltaria aos gentios. Alguns comentaristas dizem que os vasos estão em duas classes, uma para um uso nobre e a outra para um uso humilde. Este ponto de vista certamente diminui o contraste duro apresentado por Paulo nos versículos anteriores. Vasos de honra incluem Moisés e Jacó, e vasos de desonra, sem dúvida, inclui Faraó e Esaú. Parece mais provável que Paulo estava defendendo o direito de Deus de fazer o mesmo do mesmo barro, a raça humana, alguns para misericórdia e outros vasos dignos de destruição, porque provaram, pela sua recusa obstinada, dar ouvidos à palavra de Deus. O fato é que todos são pecadores, todos estão culpados diante de Deus, como já foi provado nesta epístola. Se alguns perguntam que Deus é injusto porque Ele não estendeu a sua graça a eles, eles se colocam numa situação impossível. Eles recusam concordar com as ofertas de misericórdia de Deus e clamam por justiça. Quando essa justiça for apresentada, eles se acharem rejeitados, eles somente podem culpar-se a si mesmos. Versículo 22. Este versículo e os dois seguintes apresentam algum problema. Em alguns pontos, o pensamento do apóstolo é obscuro, uma dificuldade que não é minimizada pela estrutura gramatical dos versículos. O se, no início do versículo, não é seguida por uma oração apropriada e, assim, a oração condicional não está completa. A tradução da Bíblia na versão atualizada ajuda, colocando as palavras "que direis" no texto. Se isto não for aceito, então parece que deveria haver uma resposta no final do versículo 24, pois o argumento de Paulo abrange os 3 versículos. O caso então seria: se Deus, qual seria a sua resposta a isto?
Alguns comentaristas acham que o apóstolo não precisou terminar a frase porque o se não tem resposta e sugere que o que segue nos 3 versículos silenciaria qualquer um que discordasse. Embora o versículo diz: "E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira?" Isto não significa que Deus é obrigado a explicar os seus atos, visto que ele escolheu mostrar a sua ira e declarar o seu poder nos vasos de ira, ele os tolerou com grande longanimidade. Com grande paciência, ele tolerou aqueles que estavam preparados ou predispostos ou prontos para a perdição. A forma do verbo aqui usada, se estiver na voz média no grego, significa que os vasos de ira se prepararam a si mesmos ou se tornaram prontos para a destruição. Se o verbo for passivo, a responsabilidade pelo ato seria indefinido. A responsabilidade não seria de Deus? Há muitas passagens nas Escrituras que dizem que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 2, versículo 4. Mas, como no caso de Faraó, mencionado por Paulo, é óbvio que houve repetidas demonstrações de impenitência antes de Deus, em juízo, endurecer o coração de Faraó. A frase dar a conhecer o seu poder parece necessitar de um substantivo ou uma oração substantiva para completar o seu sentido, mas ao invés de acrescentar que Deus operou em juízo sobre os vasos de ira, Paulo afirma que Deus suportou com muita paciência. Não é, portanto, o caso de dizer que aqueles foram destinados à ira, mas sim que eles eram caracterizados por ira. Ninguém que se encontra perdido eternamente poderá dizer que está ali sem culpa própria, ser-lhe-ás demonstrado que tiveram amplas oportunidades durante a vida para se reconciliar com Deus, mas eles desprezaram toda ocasião favorável de se arrepender e crer no Evangelho. Paulo não diz quem os preparou para a ira. O verbo no grego pode ser passivo ou estar na voz média. Alguns dizem que foi Deus, outros que foi Satanás, mas se a palavra preparados está na voz média, é mais provável que os vasos de ira se prepararam a si mesmos para a destruição. Tozer faz um comentário valioso sobre isto. A justiça de Deus sempre permanece contra o pecador em total severidade. A vaga e tênue esperança de que Deus é bondoso demais para punir o incrédulo se tornou um narcótico mortal para a consciência de milhares de pessoas. Ela acalma e silencia o seu temor e permite que a pessoa pratique todo tipo de iniquidade que lhe agrada enquanto a morte se aproxima diariamente, e a ordem para se arrepender permanece desconsiderada. Como seres moralmente responsáveis, não nos atrevemos a brincar com o nosso futuro eterno. O verbo suportou está no tempo auristo no grego, apontando ao passado, ao exemplo específico de Faraó e não referindo-se a uma prática contínua de Deus. Ele suportou com paciência as repetidas evidências de obstinação. Muitas oportunidades foram dadas ao monarca egípcio para se arrepender, mas isto não aconteceu. Todavia, a frase preparados para a perdição certamente se aplicava à nação judaica, à sua posição diante de Deus nos dias de Paulo. A sua recusa obstinada de se conformar com os privilégios e padrões que foram entregues aos seus cuidados os colocava numa situação sem esperança. A paciência de Deus se esgotara. A parábola dos lavradores maus que o Senhor contou durante a sua última visita a Jerusalém continha a expressão tão comovente: "Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança." Esta expressão descrevia perfeitamente a atitude dos judeus em resposta à pergunta do Senhor sobre o que deveria ser feito àqueles homens maus. Os judeus
deram o seu próprio veredito, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, para que a seu tempo lhes deem os frutos. Mateus capítulo 21, versículo 41. Os judeus se prepararam a si mesmos para a destruição, e embora Paulo não define o que esta palavra inclui, é óbvio que significa perdição eterna. Não indica aniquilação, isto é, perda de existência, mas sim perda de bem-estar por todas as eras eternas. Versículo 23. O apóstolo leva adiante o seu argumento neste versículo. O que ele tem a dizer sobre ira é equilibrado pelo que Deus tem dado a conhecer sobre paciência. Foi revelado que Deus suportou com paciência os vasos de ira para que ele pudesse fazer conhecido o seu poder. Agora Paulo afirma que Deus está dando a conhecer as riquezas da sua graça em vasos de misericórdia. Se ele tivesse manifestado a sua glória, isto teria sido uma razão suficiente de ação de graças, mas as riquezas da sua glória mostram que, com Deus, há abundância, não há limites à sua glória. Que ela seja manifestada em vasos de misericórdia é uma grande maravilha. Para Paulo foi um grande prazer poder anunciá-la. Quando ele escreveu aos Efésios, ele falou das riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios capítulo 1, versículo 18. E ele orou para que os efésios pudessem ser fortalecidos no homem interior, segundo as riquezas da sua glória. Efésios capítulo 3, versículo 16. A expressão vasos de misericórdia indica que aqueles a quem Deus mostra graça estão perdidos e precisando dela. Não importa quanta misericórdia seja necessária, os recursos ilimitados de Deus estão ali para suprir esta necessidade. Não é somente uma declaração de misericórdia ao necessitado, mas o suprimento dela àqueles que aceitam a sua oferta bondosa. O contraste entre os vasos de ira e os vasos de misericórdia é notável. Uns estão preparados para a destruição e outros preparados para a glória. Os vasos da misericórdia de Deus são descritos como sendo já dantes preparados para a glória. Alguns entendem isto como indicando que os vasos de misericórdia são o alvo da escolha de Deus em eleição, em vista de tudo o que o apóstolo disse sobre a soberania de Deus e sobre o seu direito de exercê-la. Não há dúvida de que há uma referência à eleição em relação aos vasos de misericórdia. Entretanto, visto que a conduta rebelde de Faraó é mencionada em relação aos vasos de ira, é razoável supor que a reação dos vasos de misericórdia durante a vida é levada em consideração em relação ao futuro. Aqueles que são nascidos de Deus são preparados por Deus para que, através das suas experiências em comunhão com Deus, sejam preparados para a glória. Sem dúvida, Pedro tinha isto em mente quando ele escreveu sobre as virtudes que garantiam uma entrada ampla no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 11. A entrada ao céu não está em dúvida, mas uma rica provisão para a entrada depende de como a vida cristã é vivida sobre a terra para a glória de Deus. Versículo 24. Visto que quais é um pronome relativo, o que segue é uma oração relativa cujo sujeito são os vasos de misericórdia do versículo anterior. A referência a nós inclui Paulo, como também os outros que são o alvo da misericórdia de Deus. Estes são os que Deus chamou. Em relação a Paulo, o chamado foi eficaz. O argumento de Paulo aqui não considera algo sugerindo do acaso. Não há questão de alguém, quer judeu, quer gentil, sendo salvo à revelia. O apóstolo não faz nenhum reconhecimento da possibilidade de alguém, não incluído no chamado de Deus, encontrar segurança eterna no final. O apóstolo é inflexível em relação aos que são chamados. Eles são chamados de entre os judeus e gentios.
Os judeus não foram chamados porque eram judeus e os gentios não foram chamados porque não eram judeus? O fato de Deus ter abandonado a nação judaica não significava que isto tinha aberto uma porta para a entrada de todos os gentios à bênção. Os vasos de misericórdia foram chamados de entre os judeus e gentios de acordo com a soberania e graça de Deus. Não havia nenhuma vantagem em ser membro de nenhuma raça. O Evangelho de Deus era uma mensagem mundial e não havia classes privilegiadas em relação a benefícios. Versículo 25. Nos próximos 5 versículos, Paulo cita Oséias e Isaías para confirmar que Deus tinha a intenção de chamar os gentios, mesmo nos tempos do Antigo Testamento. Ele prova também, através das Escrituras, que o chamado de Deus não incluiria todo Israel. Deus tiraria vasos de misericórdia de entre os judeus e gentios. Paulo apela aos profetas para provar aquilo que ele estava declarando. Se os que discordam estavam alegando que Paulo estava apresentando as suas opiniões pessoais, o conjunto de citações das Escrituras que é dada irá demonstrar que, na verdade, não é Paulo quem está falando, mas Deus. A primeira citação é de Oséias, capítulo 2, versículo 23. É uma tradução livre daquilo que Oséias falou e a ordem em Romanos é invertida. Oséias trabalhava entre as 10 tribos, mas por causa da sua apostasia, ele foi enviado para anunciar a Israel que eles eram Lo-Ami, não meu povo. Eles praticavam as mesmas coisas que os gentios idólatras, no meio de quem viviam. Eles viviam como pagãos e na prática eram pagãos. Eles se contavam como gentios e eram apropriado que Paulo mencionasse Oséias para apoiar o seu argumento de que o Antigo Testamento testificava que tanto os gentios quanto os judeus seriam escolhidos como vasos de misericórdia. No argumento de Paulo, havia esperança pelo menos para alguns entre o povo idólatra de Israel. E se havia vasos de misericórdia entre um povo rejeitado, segue-se que a graça de Deus chamaria dentre os gentios mais vasos de misericórdia, os quais não tiveram os privilégios que tiveram aqueles que estavam em apostasia. Assim, embora a mensagem de Oséias não era agradável, continha ainda uma mensagem de esperança. É isto que Paulo destaca agora. Se Deus quer mostrar misericórdia, então aqueles a quem ele a mostra serão restaurados. Àqueles que serão chamados meus amados e meu povo, que anteriormente estavam distantes de Deus. O objetivo do argumento de Paulo, entretanto, é frisar que isto não é uma novidade. Durante anos, as Escrituras afirmaram que Deus chamaria um povo de entre os judeus e gentios. É o chamado de Deus e o amor de Deus que importa. O direito de ser povo de Deus não é privilégio de nascimento. É Deus quem escolhe os vasos de misericórdia e ele decidiu chamá-los de entre os gentios como também de entre os judeus. Versículo 26. O profeta Oséias é novamente citado por Paulo. Ele une os 2 versículos da profecia de Oséias, embora ele inverta a ordem daquilo que o profeta escreveu. A esposa infiel de Oséias, Gomer, teve 3 filhos, todos concebidos em prostituição. A segunda foi chamada Lo-Ruama, desfavorecida, e o terceiro foi chamado Lo-Ami, não meu povo. Ao invés de repudiar a sua esposa infiel, Oséias a trouxe de volta e a restituiu ao seu lugar. Os nomes foram mudados e vieram a significar minha favorecida, ou minha amada, e meu povo. Esta situação era simbólica do estado em que Israel se achava. O declínio moral e espiritual estava refletida nos nomes dados aos 2 filhos de Gomer. As 10 tribos, as quais Oséias profetizou, semearam a semente da sua própria destruição e a sentença pronunciada sobre eles foi dada nos inconfundíveis nomes simbólicos Lo-Ruama e Lo-Ami. O apóstolo Pedro cita Oséias, do capítulo 1, versículo 10, na sua primeira epístola.
capítulo 2, versículo 10, o contexto de 1 Pedro é bem diferente de Romanos capítulo 9, mas a citação da profecia de Oséias é também apropriada. Os judeus que tinham aceitado o cristianismo e tinham sido espalhados por causa de perseguição e outros fatores poderiam estar lembrando com saudade das coisas que tinham deixado no judaísmo. Entretanto, qualquer pesar seria removido pela maravilhosa revelação que Pedro dá sobre os privilégios do sacerdócio santo e real no cristianismo. Isto teria sido um conforto para os judeus e um encorajamento para os gentios que nunca tinham estado em tal relacionamento com um único Deus verdadeiro. Poderia ser dito dos judeus literalmente, e num sentido geral dos gentios, que em tempos passados não eram povo, mas agora eram o povo de Deus, que não tinham achado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Nisto o apóstolo Pedro estava citando Oséias, capítulo 1, versículo 9, para consolidar a posição e garantir, especialmente aos judeus crentes, que Deus estava pronto a reconhecer que ele tinha um povo novamente. Esta misericórdia, entretanto, que foi mostrada aos judeus, foi também manifestada aos gentios, que estavam dispostos a vir pelo mesmo caminho, obtendo a misericórdia de Deus através da fé. A menção que Paulo faz de Oséias, capítulo 1, versículo 10, foi com um propósito diferente. Ele não estava escrevendo para tranquilizar as mentes dos judeus convertidos, ele estava tratando das objeções dos judeus sobre a suposta injustiça de Deus em deixar de lado a nação que eles diziam ter um relacionamento especial com Deus. Mas o apóstolo, ao citar Oséias, dá a resposta. No próprio lugar onde foi dito, vós não sois meu povo, isto é mais provavelmente no lugar em condições idólatras, onde eles moraram e se comportaram como gentios, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Portanto, havia esperança para que aqueles da nação que estavam prontos a vir em arrependimento e se lançar na misericórdia de Deus. Todavia, judeus e gentios estavam na mesma posição. Era o chamado divino que os traria a bênção de serem chamados filhos do Deus vivo. Isto especialmente para os gentios era algo novo. Estar numa relação com o Deus vivo e verdadeiro era realmente uma grande bênção e era deles, apesar dos protestos dos judeus. Versículo 27. Neste versículo, Paulo estava, obviamente, antecipando um argumento capcioso dos judeus de que ele estava evidentemente errado no seu argumento de que Israel deveria ser restaurado, visto que quase todos na nação tinham recusado Jesus de Nazaré como o Messias prometido. O profeta Isaías é citado para provar que a presente exclusão de bênção da maioria da nação não era algo novo, mas semelhante àquilo que tinha antecipado no passado. O apóstolo mostra, nas próprias escrituras deles, pela palavra de um profeta respeitado, que não era um conceito novo dizer que somente um remanescente seria salvo. Isaías usou uma frase que se tornou proverbial de Israel, baseado provavelmente em Gênesis capítulo 22, versículo 17, que Israel seria como a areia do mar em número. No entanto, ele acrescenta, apenas um resto dele voltará, isto é, ao Deus poderoso. Isaías capítulo 10, versículo 22. O fato dos israelitas serem muitos, numericamente, não é indicação de que grande número deles serão salvos. Um remanescente, sem dúvida, é pequeno em comparação. A referência ao remanescente, feita por Paulo e Isaías, não deve ser interpretada como sendo algum resto acidental. O fato de que a maioria da nação constantemente recusou aceitar as ofertas de Deus indica que havia um remanescente que obedeceria o chamado de Deus e se voltaria a ele, procurando misericórdia. Se os judeus, nos dias de Paulo, argumentavam que havia tido uma mudança nos acontecimentos sobre as quais eles não foram avisados e nada sabiam, as escrituras proféticas eram claras
eles não tinham desculpa. Nos dias de Isaías, os assírios foram levados para punir os israelitas pela sua evidente idolatria e pecado. O rei da Síria comparou os seus ídolos com os ídolos em Jerusalém e concluiu que os seus eram melhores. Esta era uma situação que exigia retribuição. A perspectiva era desoladora, mas havia esperança. O remanescente seria salvo. Portanto, tendo prova pelas Escrituras que a calamidade que a nação enfrentava não era por culpa de Deus, Paulo dirigiu a indignação dos judeus contra si mesmos. O seu status nacional não era tão sagrado quanto pensavam. As Escrituras proféticas os condenavam. A sua única esperança era voltar-se a Deus como indivíduos e crer no Evangelho de Deus, que já estava sendo proclamado por toda parte, por homens e mulheres que tinham se voltado a Deus dos ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 28. Este versículo parece indicar que não há nenhuma possibilidade de Deus ser negligente na questão de trazer todas as coisas a um final satisfatório. Quer seja judeu, quer gentil, Deus não falhará quanto à retribuição final e todas as suas ações serão conforme o seu caráter justo. Porém, o versículo é difícil de entender. Não fica claro o que é que será completado, até que ponto Paulo pretendia que as implicações da história dos dias de Isaías se aplicasse ao seu argumento, também não é muito claro. Dani comenta: é duvidoso que alguém pudesse entender estas palavras, a não ser que tivesse de antemão uma ideia do seu significado. As opiniões da maioria dos comentaristas também são obscuras. Vimos isto pelas dificuldades óbvias que a maioria dos comentaristas encontram nas suas tentativas de dar uma interpretação clara do versículo. Por exemplo, Vine comenta que Deus executa a sua palavra. Significa que ele a termina, que ele a abrevia. Parece indicar o caráter sumário e decisivo da ação divina. Outro, por exemplo, Plumer, no entanto, é mais lúcido. Ele diz: o sentido é que Deus há de terminar com rapidez e justiça a destruição ou devastação ou sentença da ira divina contra seu povo. E esta destruição cairia sobre os descendentes de Abraão. Considerando o que Haldane diz a respeito deste versículo, parece que ele não teve dúvida acerca do seu significado. Ele diz: isto se refere aos juízos de Deus derramados sobre os judeus, porque rejeitaram seu Messias. Foram então abertamente cortados para não mais serem seu povo. Ele abreviou a obra em juízo justo. A destruição significa a ruína e a desolação de toda a casa de Israel, exceto um pequeno remanescente. Ele afirma que, sendo que isto não aconteceu na restauração dos judeus, depois do cativeiro na Babilônia, tem que acontecer neste tempo do Evangelho. Não há dúvida que Paulo estava preocupado com a situação dos seus compatriotas. Ele sabia que a justiça de Deus seria manifesta em retribuição. O juízo era merecido e não poderia haver nenhuma objeção pela nação ser deixada de lado e ser suplantada pelo chamado de indivíduos numa nova era. Os vasos de misericórdia seriam chamados de entre os judeus e gentios, segundo a soberana escolha de Deus. Versículo 29. Mais uma citação das Escrituras é apresentada. Como Isaías revelou no passado, se não fosse pelo Senhor dos Exércitos, a nação teria sofrido o mesmo castigo que Sodoma e Gomorra. Se os descontentes nos dias de Paulo fossem honestos consigo mesmos, eles reconheceriam que somente a graça de Deus tinha salvado a nação da extinção. Nos versículos anteriores, havia pelo menos um remanescente reconhecido. Neste versículo, a referência ao remanescente na profecia de Isaías é limitada e o que foi preservado é uma semente. É possível que ele estava pensando que, embora havia pouco sobrevivente,
Foi, todavia, o poder do Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que preservou a nação de extinção. O primeiro capítulo da profecia de Isaías apresenta um quadro desesperador do estado geral de Israel. Sacrifícios estavam sendo oferecidos em abundância, mas o Deus a quem eles ostensivamente os ofereciam teve de declarar através do profeta que ele estava cansado dos holocaustos. O sangue de bois, cordeiros ou carneiros não lhes dava nenhum prazer. Paulo aplicou as lições da mensagem de Isaías aos judeus dos seus dias. Não eram melhores do que os seus antepassados. Mereciam ser tratados como Sodoma e Gomorra. E se Deus não tivesse decidido preservar uma semente, eles teriam sido aniquilados. Não havia razão para os judeus ficarem complacentes. O pecado da nação merecia juízo. Eles dependiam do amparo de Deus, contudo diziam que Deus, não estava os tratando justamente. Eles julgavam estar em aliança com Deus e, portanto, Deus não tinha o direito de lhes deixar de lado e ir aos gentios. Foi esta atitude que Paulo destacou. Como Isaías disse, os israelitas poderiam ser numerosos como a areia do mar, mas para Deus isto não tinha importância. Ele ainda cumpriria sua promessa de acordo com a sua justiça e salvaria um remanescente. Além disto, ele mostraria misericórdia aos gentios e dentre eles chamaria vasos de misericórdia. Não havia nenhuma discordância com Deus. Ele não havia mudado e não negou a sua palavra. O que ele estava fazendo já fora anunciado nas escrituras proféticas.